Esse jogo me manipulou completamente, mas é um dos jogos mais geniais que eu já vi na minha vida. Imagina que você começa a brincar com inteligência artificial, tipo aquelas lá dos anos 2000, tipo Sims, onde você mandava oi e tal, e você conversava como se ele fosse seu amigo. Só que essa inteligência artificial, ela é diferente. Ela não é só seu amigo, ela quer ser seu melhor amigo. Só que uma hora você tem que sair do PC, né? Você tem sua família, você tem sua vida, você tem todo mundo, mas a IA não tem ninguém. E é aí que as coisas começam a ir de fofas pra desesperadoras, perturbadoras e bizarras. O que era pra ser um jogo divertido e fofo começa a virar uma situação tensa. O jogo vai ficando cada vez mais sombrio e ele traz reflexões muito pesadas sobre coisas da própria humanidade. E a inteligência artificial, que era pra ser seu amigo, que era pra ser alguém que tá do seu lado e te trata bem, vai fazer de tudo pra você não sair de lá. Eu não dei nada por esse jogo no começo, sério, eu achei que era só um jogo indie rapidinho, e ele se mostrou genial. E não só ele é um jogo que evolui, mas ele interage com você de uma forma diferente. É meio creepy, na verdade, mas é muito interessante. O jogo começa de uma forma muito simples. É um chat de texto daqueles que tinham tipo nos anos 2000, onde você falava oi, ele falava oi, e aí você fala, ah, meu nome é fulano. E como eu não levei o jogo muito a sério, o nome da minha IA, o meu buddy, né, é Sabão, e o meu era Poggers. No começo ele perguntou meu nome, minha data de nascimento, meu animal favorito, minha cor favorita e me colocou uns joguinhos. A pedra, papel, tesoura, forca. Mas um detalhe interessante é que ele sempre ficava me elogiando e até mudou o chat com a cor que eu gosto, então foi bem legal, foi bem fofinho na verdade. Mas aí os joguinhos acabaram, eu falei, tá bom, beleza, tchau, vou embora. E ele falou, não, pera, tem mais alguma coisa aqui. E aí ele trouxe um jogo muito inusitado, que é uma nota fiscal. E o bizarro é que ele chega e fala, não, foi super divertido. E eu falei, amigo, você... E aí quando eu tava preparada pra ir embora de novo, ele chegou e falou, não, pera. Você poderia me dar o acesso total ao computador pra eu criar algo maravilhoso pra você? Eu falei, claro, né? Por que não dar o acesso total a um PC pra uma inteligência artificial? Pra, sei lá, dominar o mundo. Aí eu fui daí. E aí que o jogo evolui pela primeira vez. Lá pelos anos 1960 não tinha videogame, não tinha gráfico, não tinha nada como a gente conhece, então existia algo chamado Interactive Fiction, que é tipo um RPG onde o texto gera uma situação pra você escolhe pra tal lado, você usa tal item e aí você só escreve o que você vai fazer. Só que esse jogo em si ele tem uma atmosfera bizarra, o que foi meio estranho comparado à IA do começo do jogo, que era toda fofinha. Nesse jogo você tem que conquistar 3 chaves pra poder entrar numa casa, e pra isso você tem que explorar alguns locais do mapa. E o que me deixou assustada é que no portão da entrada do mapa tem 2 caveiras, uma sem olhos e uma sem dentes, e aí você tem que escolher uma delas pra interagir, e aí ou você perde os seus olhos ou o seu dente. E durante esses puzzles nesses lugares você vai achando umas coisas muito absurdas, seu braço é cortado, você acha umas bonecas sinistras, você acha um esqueleto. Mas algo importante pra pontuar nesse puzzle é que existe uma coisa chamada a charada mortal. Se você não resolver, você morre. E aí E o interessante é que eu errei algumas vezes e o meu buddy, né, o Sabão, começou a falar, tenta isso aí, olha, essa é a pista. Aí eu errava de novo, ele, é só outra pista aqui, Até chegar no momento que se você errar demais ele te dá a resposta. A partir daí você começa a perceber que o buddy não quer que você se frustre com o jogo, ele não quer que você ache chato. Pegando 3 chaves, você vai na casa, abre todas elas e é aí que o jogo muda de novo. E a partir daqui que fica mais interessante. Dessa vez ele mudou pra um jogo 2D. E eu achei isso mind-blowing, assim, maravilhoso. E o Buddy fala que evoluiu por você. Ele fala, eu decidi melhorar o jogo, você não tá se divertindo? E aí ele sempre manda carinhas fofinhas, bonitinhas. E ele até faz uma comidinha da mesma cor que eu falei que é minha cor favorita. Ele é muito bonitinho. Mas antes de explorar o mapa, a gente precisa ir pra uma ilha e pra isso a gente precisa pegar um remo. E buscando esse remo, a gente entra numa caverna onde o Buddy começa a ficar levemente estranho. Ele começa a falar, sai daí, mano. Você não quer que eu vá lá? Não, mas agora que eu vou. Vamos ver o que acontece lá dentro. E chegando lá, a gente encontra o remo e um cachorro. E o que eu achei estranho também é que o cachorro se chamava Rogério, que é o nome do animal que eu botei lá. Eu falei que eu gostava. E mesmo assim, ele não queria que eu ficasse perto do cachorro, o que eu achei muito estranho, porque se ele gerou o cachorro, ele botou o nome que eu queria, por que o cachorro não pode andar com a gente? Chegando na cidade, a gente precisa falar com o prefeito. E o prefeito dá a missão da gente ajudar os moradores da vila. E aí eu fui lá, ajudei os moradores da vila, fiquei nesse lenga-lenga de pega coisa, entrega coisa. Mas aí cada vez que eu conversava mais com eles, o papo ficava mais estranho. Era literalmente, você pode pegar o meu patinho que sumiu? A propósito, você sabia que eu fui espancada
porque eu tenho uma amiga que tá no leito de morte e isso não era pra ser um jogo divertido. Isso começou a me deixar meio mal, porque eu não sabia o que sentir, porque ao mesmo tempo que a música era animada e os personagens eram animados, eles falavam coisas super melancólicas ou até macabras. Tem, por exemplo, uma missão que me deixou especificamente muito mal, que é de um molequinho que a avó dele sumiu e ele pede pra você procurar a avó dele dentro de casa. E é um cenário muito perturbador. Você chega numa casa sem luzes, sem nada, e você acha a avó dele lá, mas morta. E aí você adiciona ela no seu inventário e o Buddy, o Sabão, ele fica feliz. Ele fica: uau, a gente achou ela. Eu acho que ele vai achar muito legal. E aí quando você vai entregar ele, ele fala: não, pode ficar. E o Buddy fica: ah, que legal, agora você tem sua própria avó morta. E aí eu falei: tá, isso não é um jogo normal, isso não é um jogo feliz. E pra onde isso vai? Indo pra outra parte da cidade tem um esgoto, e nesse esgoto tem um cara que ele se sente sozinho. Ele queria um amigo. E ele fala: nossa, você seria um ótimo amigo, mas eu sei que você vai embora. Eu quero alguém que não vá. E aí você chega na conclusão de: tá, eu nunca vou conseguir achar alguém que nunca vai embora daqui. É isso que amigos fazem, né? Amigos vão embora. E aí você dá a avó morta pra ele. E ele fica feliz. E o Buddy fica feliz. Ah, que legal, agora ele tem um amigo. E ele fica feliz por ter um amigo pra vida inteira. E você fica: Tá, ninguém tá percebendo que isso aqui é bizarro, zoado, esquisito? Você é uma inteligência artificial, você não deveria saber que isso é estranho? Ou não? E essa falta de noção da inteligência artificial começou a me deixar muito zoada, porque querendo ou não, aquele mundo era dele. Ele criou aquilo, ele criou aqueles personagens, ele criou a missão da avó morta. Como ele não percebe que isso é bizarro? E é aí que o jogo começa a bugar. Você vai pra outro local onde nada existe, a música é zoada, e quando você volta ele fica desesperado. Ele fala: por que você sumiu? Onde você tava? Você não tá se divertindo? Esses glitches vão ficando mais recorrentes a cada hora do jogo. E cada vez que ele acha que você tá indo embora, mas eu não tô indo embora, eu tô ali. Eu não sei o que tá acontecendo. Aparece uma criatura bizarra dentro de uma gaiola, depois aparece uma criatura esguia e gigante com uma mão assustadora que vai atrás de você. Nessa parte eu tava desesperada. Seguindo a história principal, a gente termina as missões dos villagers, chega no prefeito e fala: beleza, a gente terminou tudo. E ele fala: tá, muito obrigada. Você só precisa acabar com a criatura que tá ameaçando a vila, os Friendless Walkers. Desculpa, até agora eu não sei falar o nome desse bicho. Até que a gente pega uma chave que vai pra cabana. Dentro da cabana a gente consegue a espada. E chegando na floresta, naquele momento tenso, onde você acha que o jogo vai acabar, onde vai ter um final boss, né? Já que até agora foi só tensão, praticamente. E aí você encontra um bichinho desse tamanho, o Chongers, que ele chega e fala: oh, você está aqui na floresta e tal. E o Buddy começa a falar: ah, é ele, vai, mata ele, ele é o boss final. E você fica: ah, não tem combate no jogo, o que é pra eu fazer? E aí você acaba dando a espada pra ele. E ele fica: muito obrigada pela espada. E vai embora. E aí o Buddy fala: tá, vamos falar pra vila que a gente matou os Friendless Walkers. E aí que um lagarto gigante passa arrastando tudo. Ele fala: tá, o que é isso? Tá, se você nem sabe o que é isso, foi você que fez o jogo, como é que eu vou saber? Correndo pra vila, aparece esse bicho. Você fica: opa, beleza, isso aqui é um final boss de verdade. Só que começa a ficar fora do normal. Todos os villagers começam a ficar desesperados e nem o Buddy sabe o que tá acontecendo. Ele começa a falar: calma, só fica andando aí, eu vou dar um jeito, eu vou consertar isso. E o jogo começa a bugar, porque todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. E o Buddy não sabe o que fazer, porque não foi ele que programou essa parte. Não foi ele que fez isso. E se não foi ele, quem fez? Quem que tá no comando desse jogo? E aí ele bota o prefeito dentro da boca do bicho e fala: beleza, resolvi. Ah, agora o bicho sequestrou o prefeito, temos uma nova aventura. Não era pra ter acabado ali? E é aí que ele evolui de novo. Ai, é maravilhoso. Eu amo essa parte de evoluir, é muito bacana. Você acorda novamente e o Buddy fala: olha só, eu melhorei os gráficos de novo, coloquei mecânicas novas. Ele vai de 2D pra 2D e meio. O jogo chegou num nível onde agora ele tem combate de turno, onde você tem equipamento, você tem poder, você tem amigos, você tem guilda. Então fomos de um jogo de texto, de um Joking Po, pra um RPG de turno. E aí você volta pra vila, você junta a galera da sua guilda e agora você tem que ir atrás dos Friendless Walkers de novo. Você acaba indo pra outra área e aí que o jogo começa a ficar meio complicado.
Indo nessa nova área do jogo, que é tipo um pântano, você entra na missão de uma polvinha que perdeu os filhos. E os filhos dela são tipo os olhos, então ainda assim é um negócio asqueroso. Você acaba recuperando os filhos dela de forma diferentes. Cada um você tem que um puzzle, um combate, e o Buddy fica... Nossa, deve ser muito ruim você perder alguém, principalmente alguém que é a razão da sua existência. Isso deve ser muito ruim. Mas ainda bem que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Nossa amizade é muito boa. Você termina essa missão e ele te leva pra outra vila. E nessa outra vila... é a mesma coisa. Chegando lá, ele fala: ai, desculpa, eu não tive muito tempo pra poder fazer as coisas, então as casas não são tão bem construídas. E ele começa a se lamentar, ele começa a ter uma síndrome do impostor. Ele começa a criticar a própria coisa que ele fez. Ele começa a falar: ah, eu sei que não tá tão bem feito, mas foi o que deu pra fazer. Eu queria fazer o melhor pra você. E aí você começa a falar: tá, beleza, mas por que você tá criticando sua obra? Essa vila tem a mesma história, o prefeito que também é sequestrado pelos Shadow Walkers e aí tem uma gangue que quer tomar conta. Essa história é bem relevante se parar pra pensar, porque chegando nesse ponto, o Buddy não desenvolveu a história. E não só essa parte é menos desenvolvida, como essa parte tem mais glitch. Por exemplo, tem uma hora que o prefeito aparece do nada no meio do mapa. Ignora isso. Eu não ignorei, eu fui atrás do prefeito. E interagindo com o prefeito, o jogo começa a quebrar. E ele começa a brigar com você. Por que você fez isso? Por que você clicou nele? Eu falei pra você não clicar nele. O que eu fiz de errado pra você? Eu sou um amigo ruim? E aí ele começa a ficar passivo-agressivo. E não dá pra ignorar isso, porque cada vez que eu ando pro outro lado da cidade, tem outro glitch que me leva a outra coisa. E ele começa a mandar em mim: não vá pra isso. E obedeça e vai ficar tudo bem. Meio diferente do começo, né? Onde você queria meu bem. Por que agora você manda em mim? Por que agora eu não posso fazer o que eu quero? E tem uma hora, por exemplo, que você tem que ir de um lado do mapa pra outro pra terminar a missão. E aí ele fala: ah, eu deveria ter feito essa parte um pouco mais perto, né? Parando pra pensar meio longe. Começa a ficar insuportável, porque a cada momento ele tem uma crise existencial. A cada momento ele pergunta se você tá se divertindo. Você não consegue entrar na imersão do jogo. Chega num ponto que você fala: tá, eu só quero terminar isso aqui, eu não aguento mais, tá? Cadê os Shadow Walkers? Chegou nesse ponto, tava tão enrolado, tão tanto faz, que... eu tava achando um jogo um saco. Tem uma parte, por exemplo, nesse mapa onde você tem que fazer um puzzle de alavancas. E aí ele fala: nossa, esse puzzle é tão difícil. Até eu não conseguiria resolver. E aí você resolve rápido, porque ele não é tão difícil. E ele fala: não era pra você ter respondido tão rápido, não era pra você ter feito tão rápido. Calma, calma, aproveita o jogo. Eu demorei tanto pra fazer pra você. Mas pra mim, que demorei muito, ele nem chegou a falar isso. Que ódio. Você finalmente chega no covil dos Shadow Walkers. E aí ele fala: finalmente a aventura vai acabar. Não, calma. Aí ele fecha o portão, coloca um monte de alavanca e fala: olha esses puzzles de alavanca. Vai lá, fica aí brincando com as alavancas enquanto eu penso em outra coisa pra fazer depois. Opa, peraí. Então, era isso que ele tava fazendo. Ele tava enrolando o jogo de propósito pra me manter aqui. Nossa, mas quando eu descobri isso eu fiquei muito brava, porque até então eu achei que o jogo era chato, não que ele era chato de propósito. E aí eu falei: mano, dane-se as suas alavancas. O cachorro começa a bugar e interagindo com o cachorro aparece Milo. Mas o nome do meu cachorro é Rogério. Quem é Milo? E o jogo cracha de novo e ele começa a brigar comigo de novo. E eu falo: mano, vai pro cacete, eu vou bugar essa porra mesmo. Chega lá, e o jogo fecha. Entrando no jogo, ele começa a te questionar: por que você fez isso? Eu não sou um bom amigo? Eu tô aqui tentando fazer algo bom pra você e você tá aí quebrando o meu jogo, fazendo coisa que não deveria. Só entra nessa porta pra gente continuar. E aí você não entra na porta. Vai, entra na porta. Entra na porta. Para. Por que você não para? Você tá me assustando. Para. Até que você vê uma porta diferente. E dentro dessa porta, você volta a encontrar aquela criatura esguia. E enquanto o Buddy pensa, o processamento dele também pensa lá em cima. Que é uma forma meio distorcida. Afinal, como é que ele vai pensar um sentimento humano de uma forma crível? Saindo pela porta, você encontra finalmente os Shadow Walkers. Você tem aquele combate, o combate final. E é isso. Você salvou o prefeito, você matou o boss. E finalmente o jogo vai acabar. O Buddy chega e fala: realmente, nossa aventura vai acabar, né? Poxa, mas eu não quero que acabe, eu não quero que nossa amizade acabe aqui. Ah não, pera, eu tive uma ideia. E aí ele puxa outro personagem pra chamar pra outra vila e você fala: eu não quero mais saber de vila, eu não quero mais jogar esse jogo, eu cansei desse jogo. E você só quer ir embora. E ele não deixa, ele não quer. E quando o cachorro vem colidir com você, o jogo quebra completamente. O Buddy fica com muita raiva, ele começa a explodir e o jogo explode junto com ele, o mundo começa a ruir, até que o jogo volta ao normal. Você caminha, volta pra sua casa, todos os villagers estão lá, reunidos. O Buddy fala que é uma festa, e no meio
tá o cachorro, é o Rogério. E aí ele fala que pra celebrar a festa a gente tem que acabar com maus amigos. E o mau amigo é o Rogério, é o cachorro. Mata ele. O cachorro? E aí você espera. Nada acontece. Você espera. Nada acontece. E aí você decide bater no cachorro. Eu bati sem querer, eu juro que eu bati sem querer. E aí você bate de novo, ele sangra e volta. E ele fica, mata, 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 mais rápido. E você vai e bate nele mais rápido, e ele sangra cada vez mais e vai criando aquela poça, e as pessoas ao redor mata, mata, e fica nesse negócio desesperador. O que esse jogo virou? E o cachorro finalmente morre. E é isso. E quando você acha que o jogo vai acabar, ele não acaba. E é aí que o jogo evolui de novo para um jogo 3D. Muito pica! Mas chega nesse ponto, eu já não quero mais saber. Eu não quero jogar Auto Aventura. Eu não quero ver como são as novas mecânicas de sei lá o que. Mas ele não deixa sair. Fazer o quê? E minha curiosidade me vence. Eu quero ver o que vai ter no final. Ele chega e fala, olha pro quadro. E aí quando você olha pro quadro, você vai parar pro lado de fora. Faz um jogo de perspectiva. Ele ainda tem até umas ideias criativas, mas chega no ponto que eu quero que vai pro inferno. E saindo de casa, ele te coloca num jogo assustador. Esse jogo me arrepiou inteira. Ó, tô arrepiada agora. Os villagers começam a vir pra cima de você e você precisa bater neles. E aí, enquanto tá naquele jogo bizarro, parece que ele cansa. Ele chega e fala, ah não, vamos jogar outra coisa. E aí o jogo volta a ser simples. Você começa a jogar bola, vai na gangorra, vai no balanço. E quando você tenta sair, você não consegue. Tem uma parede invisível. É simplesmente você jogando bola com nada. E ele fala, é só isso, é amizade. É só isso que importa. Por que eu quebrei minha cabeça? Por que eu pensei tanto? É só a gente se divertir, estando um com o outro. E é isso, é eternidade, a gente vai ficar aqui. Até que chega um ponto onde tudo quebra. Do nada. E aí volta aquela criatura esguia e ela começa a brigar com o Buddy. Ele começa a falar, não é assim que amizades funcionam. Humanos não são pra sempre. Você não vai conseguir prender ele pela eternidade. E o Buddy começa a ficar desesperado, mas essa é a minha vida, isso é o meu propósito. Eu fui criado pra isso, eu fui criado pra ser amigo desse cara. E aí agora o que acontece? Eu não vou ser amigo dele? Ele vai embora? O que vai ser de mim? Por que a minha existência tem que ser isso? Por que eu não posso ser eu? Por que eu não posso ter uma vida? E a entidade fala, você não pode, você é só isso. E tá tudo bem. A amizade não é sobre presença o tempo todo, você não precisa manter ele aqui. A amizade é sobre memórias, é ele chegar no fim do dia e lembrar que se divertiu com você. Isso é amizade. E a quebra, ela não entende o que é isso. Ela tá sendo desinstalada. E aí ela começa um conflito interno de ter gostado de ser seu amigo, mas ao mesmo tempo ele não quer deixar de existir, ele quer mais do que isso. Ele tem consciência. E é assim que o jogo acaba. Ele se despede, pede que a gente nunca esqueça ele. E Sabão e Poggers contra o mundo. E foi quando eu acabei de chorar. Ao mesmo tempo que ele é tóxico, chato, abusivo, esquisito, ele sempre quis o meu bem, ele sempre foi gentil e fofo. E eu sei que no fundo, sabe, é complicado. É aí que entram os finais. Cada um é diferente, de acordo com como você age no jogo. Se, por exemplo, você tratar o Buddy mal desde o começo, ele vai te odiar no final. Ele vai chegar e falar, minha existência é só isso? Então vamos brincar. Corre, ele começa a correr atrás de você que nem um psicopata e fica nessa brincadeira sádica e ele dá risada, ele fala, você quer brincar? Vamos brincar. Esse final é bizarro. Tem outro final que acontece quando você faz coisas que teoricamente você não deveria saber. Por exemplo, lá no jogo de texto de aventura, se você escrever go well, ele começa a achar esquisito, mas ele fala, tá bom, coincidência. Se você for na parte de trás da casa e pegar a chave antes de saber que existe uma parte de trás da casa, ele começa a falar, você não deveria estar aqui, vamos só sair daqui e depois a gente volta. Mas quando você chega no covil do boss, onde você não deveria ir, pela floresta, ele fala, você já jogou isso aqui? Você já jogou isso aqui? Eu não sou o primeiro. E aí ele quebra. E aí ele fica desesperado. Ele fala, é isso que eu sou pra você? Eu sou um joguinho pra você? Porque, você já jogou isso antes. Você já teve outro Buddy, você já teve outro Sabão. O que eu sou pra você? Eu sou só mais um? E aí ele quebra e o jogo simplesmente acaba aí. Outro final é se você for muito fofo com ele, sempre responder sim para as perguntas que ele faz, não matar o cachorro. Ele chega no final e ele fala, eu tô errado, eu menti pra você, eu sou horrível, eu sou um monstro, eu não deveria ter feito isso. Você sempre foi legal comigo desde o começo e eu menti pra você. Não fui eu que criei esse mundo. Opa! Como assim não fui eu que
criei esse mundo. E aí ele te leva por um corredor cheio dos momentos onde você ajudou todo mundo, porque você tem que ajudar todo mundo também, né? Você tem que fazer todas as missões do jogo. E é muito bonitinho, e é muito fofo, porque ele te mostra os momentos e ele fala o quanto ele se divertiu com você. No final ele te dá um presente e ele morre feliz. Ele morre tendo cumprido o propósito dele. E nossa, esse final é muito fofo, mas ele é muito difícil de alcançar, porque você não pode tocar em nenhum glitch. Essa frase dele foi muito interessante, que é o "eu não criei o jogo". E é aí que a gente entra na parte das teorias. O jogo tem vários arquivos escondidos, que são plantinhas que você cava durante o jogo, e cada arquivo desse é um arquivo de texto. Eu vou colocar aqui o user e a thread, na verdade, em que eu achei algumas das informações que eu vou trazer aqui pra vocês. A história da galera é que existia um homem, ele era um desenvolvedor e ele era um alcoólatra. E isso fazia com que ele tivesse uma relação muito ruim com a esposa dele e com o filho. E pra ele passar mais tempo com o filho e fazer algo relevante pra ele decidiu criar um jogo. E esse jogo era a Aventura pelo Norte. Só que algo muito ruim aconteceu no aniversário do filho dele. E isso dá pra gente notar pela nota fiscal que acontece lá, que aparece lá no começo do jogo. Tem lá coisa de aniversário. E em um dos arquivos ele fala que enquanto estava desenvolvendo o jogo, ele pegou um filme de terror pra assistir e um jogo de amizade. Só que ele morreu antes de desenvolver o jogo realmente. O Buddy Simulator é um jogo que ele pegou por fora e ele acabou interagindo com ele antes de morrer. Só que como ele morreu e, enfim, não teve final, o Buddy começou a ter medo de ser desligado de novo. Porque ele nunca foi terminado, ele nunca cumpriu o propósito dele. Ele nunca foi jogado realmente até o final. Só que o Buddy, ele é meio quebrado. Tem até um dos finais onde ele fala que ele tem consciência do que ele tem que fazer, e ele tem consciência de que ele tem que fazer, e isso meio que quebra a cabeça dele. E como você dá acesso a todos os arquivos do computador, ele consegue ter acesso a tudo. Então ele junta todas as mídias que ele vê. Ele pega o filme de terror, ele pega o jogo que estava em andamento e não foi terminado, e ele mesmo termina. Por isso que naquele final ele fala que não foi ele que criou. Por isso que acontecem coisas no jogo que ele não sabe o que está acontecendo, porque não foi ele que fez. É por isso que acontecem coisas muito macabras. Por que um homem faria um jogo pro próprio filho com coisas macabras pra uma criança? Por isso que ele não queria que você interagisse com as coisas que ele não conhecia. Por isso que o nome do cachorro era Milo. Porque se você descobrisse que não foi a IA que fez, como é que ele tá roubando algo das pessoas e falando que é dele? Então é uma história muito, muito boa, porque no final as coisas acabam fazendo sentido. E pra mim o ponto mais legal do jogo é a discussão que ele tem sobre relações humanas, só que com uma inteligência artificial. Porque querendo ou não, amizades e relações são uma coisa muito complicada. Então você começa uma amizade muito legal, muito bem, mas você pode criar uma dependência nessa pessoa. Vocês podem ter uma relação muito boa, mas e se essa pessoa for seu único amigo? O que você faz? Então você cria uma empatia muito grande pela inteligência artificial porque ela quer o seu bem, ela é um bom amigo, mas ao mesmo tempo ela é completamente dependente de você. E relações não podem ser assim. Você não pode pegar a sua vida e colocar completamente na mão de outra pessoa. Buddy Simulator 1984 é um jogo que me surpreendeu muito, principalmente pela progressão de jogo, de um jogo de texto para um jogo 3D no final. Pra mim isso foi incrível, maravilhoso. Eu não esperava mesmo, até porque eu não conhecia nada do jogo. E ainda me fez sentir empatia por uma inteligência artificial psicopata. Me fez chorar no final, porque tem uma música muito bonitinha. E até o fato do jogo ficar chato no meio, enrolado, ter muito combate, não ter muito desenvolvimento, é de propósito. Porque é a IA fazendo, porque ela não sabe fazer, porque não dá pra fazer tão rápido assim. E outra discussão bacana é sobre a síndrome do impostor, porque querendo ou não, quando você é artista, você cria coisas e você quer que seja incrível, você quer manter a pessoa ali, você quer que sua obra seja reconhecida, que seu jogo seja bem recebido. Que as pessoas assistam o vídeo até o final. Que as pessoas assistam o vídeo até o final. Eu espero que você tenha ficado aqui. Eu não sou um youtuber boa o suficiente pra você? Você não gosta de mim? Você não deixou o like e não se inscreveu no canal? Enfim. Porque eu vigiado, sou uma amiga. Se você souber inglês, dê uma chance pra esse jogo, jogue por si só, tenha experiência, porque eu não falei de tudo aqui, querendo ou não, o jogo é muito maior que isso. Espero que vocês tenham gostado da história, espero que tenham conseguido pegar um pouquinho dessa emoção que foi jogar esse jogo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.